Oi, eu sou a Elisandre, eu sou arquiteta responsável pelo desenvolvimento do projeto do apartamento decorado no Lotus Residence, que é o novo empreendimento da Morato. Nesse vídeo eu quero trazer um pouco para vocês como que nós pensamos cada espaço do apartamento para que ele ficasse bem aconchegante e funcional. O decorado já é um apartamento com uma área bem interessante e ele é bem dividido, mas isso de nada adiantaria se nós não tivéssemos pensado num projeto que aproveitasse todos os espaços da melhor maneira possível. E a partir de agora eu vou mostrar para vocês alguns detalhes dos cômodos e algumas curiosidades de como que nós desenvolvemos esses espaços. Logo na entrada do apartamento, nós tínhamos um recuo na parede e com isso nós nos beneficiamos para construir ali um armário que serviria de vassoureiro. Serviu como uma extensão da área de serviço para a gente não tirar esse espaço do outro ambiente. Então com isso nós inserimos vassoureiro, gavetas para tulhas e um armário bem discreto, bem bonito. E também junto dele trouxemos um painel onde a proposta seria colocar e inserir alguns cabideiros para que assim que o morador chegue em casa ele tenha um espaço para pendurar uma bolsa, um casaco, de uma maneira bem prática. Como eu havia dito, logo à frente da porta de entrada do apartamento nós temos a área de serviço e nesse ambiente, como nós retiramos o vassoureiro dele, e colocamos para fora, então nós conseguimos aproveitar muito bem a bancada, que ficou uma bancada extensa. Então nós temos máquina de lavar, um espaço do móvel inferior para baldes e bacias e ainda conseguimos um bom armário aéreo. Nesse espaço ao canto, que nós temos um recuo, nós imaginamos inserir um pequeno varal de parede, às vezes para alguma roupa do dia a dia, penso que fica de uma forma bem funcional. Logo depois da entrada do apartamento, no lado esquerdo, nós temos o lavabo. E no lavabo nós trouxemos alguns elementos que foram utilizados também no living, como a questão da serralheria pintada de branco. Nós trouxemos uma proposta de palha indiana também no branco, que é um elemento mais quente. Porém, para dar um contraponto com a proposta do living, nós trouxemos um tom de terracota, que deixa o ambiente bem aquecido, até por ser uma cor realmente mais quente. Então nós trouxemos essa proposta de uma meia parede e na parte superior utilizamos um papel de parede líquido, Ele tem uma textura meio aveludada e fica um aspecto bem bacana. Logo após a entrada do apartamento, nós temos uma passagem, que era uma circulação de acesso ao living, só que ela é uma circulação até que avantajada e com isso nós nos beneficiamos para construir um espaço de home office, até acho que bem conveniente para os dias de hoje. Então nesse espaço nós temos uma bancada, nós temos alguns espaços para armazenamento de documento, com gavetas, áreas para guardar livros e na lateral direita desse imóvel nós trabalhamos com uma proposta de serralheria um pouco mais vazada, pensando já em deixar um espaço de impressora e também mais algumas áreas de documentos, de livros e decorações afins. Passando o espaço do home office, nós entramos no living integrado e o primeiro ambiente que nós entramos é a área do home. Nós desenvolvemos um painel bem integrado à proposta do home office. Na parte inferior da TV, ao invés de nós pensarmos nesses equipamentos expostos, nós desenvolvemos umas duas gavetas com uma proposta de palha indiana, onde esses equipamentos ficam escondidos e não bloqueia o sinal de frequência que nós precisamos. Ainda nesse ambiente, na parte de trás do sofá, nós desenvolvemos uma proposta de baú, já que nós tínhamos uma largura bem interessante da sala e com isso nós trouxemos o sofá um pouquinho para frente e esse baú foi pensado para armazenar alguns itens que a gente não usa muito no dia a dia. Às vezes uma escadinha, a árvore de Natal que nós vamos tirar só lá uma vez por ano. Então ficou um móvel bem discreto, mas com uma função bem interessante. E ainda atrás do sofá nós aplicamos um espelho para dar essa sensação de amplitude no ambiente. Indo para o ambiente da cozinha, nessa transferência do sofá para a cozinha, como nós temos funções muito próximas uma da outra, nós criamos um elemento ripado que cria essa separação dos ambientes, porém a gente não perde a iluminação
entre eles. No ambiente da cozinha, propriamente, nós tentamos fazer o melhor aproveitamento possível dos armários, então por isso nós levamos armários até o teto, até com uma profundidade um pouco maior, para ter um bom aproveitamento. E em frente à bancada principal da cozinha, nós trabalhamos com uma bancada de ilha. A ideia inicial era que ela fosse um apoio para quem está na churrasqueira, mas também a proposta era inserir algumas banquetas para que também seja um espaço para uma refeição rápida do dia a dia. Ainda falando sobre essa ilha, nós inserimos um espaço que seria um porta-espetos, então tem uma ferragem bem interessante aqui. E em cima da bancada, nós inserimos também uma torre de tomadas. Sobre essa bancada, nós trabalhamos com uma proposta de serralheria, com esse detalhe meio ripado, o mesmo detalhe que nós utilizamos na entrada do apartamento, no detalhe do home office. Então, nós repetimos essa proposta até para criar uma identidade para o ambiente. E esse espaço, nós imaginamos colocar alguma louça diferente, às vezes uma panela com uma cor, e também trabalhar com uma vegetação, aproveitar essa iluminação natural da janela para deixar algumas plantinhas ali. Uma curiosidade bem legal foi o material que nós utilizamos para as bancadas da cozinha. Um granito relativamente comum, que é o granito cinza Dorinha, porém nós utilizamos um acabamento escovado nele, e por isso ele fica com esse aspecto bem diferente que chama a atenção de quem vê o material. Direcionando para os quartos, nós temos um pequeno corredor onde nós temos posicionadas as caixas de energia. E para não deixar elas aparentes, nós trabalhamos com duas portas com espelho aplicado, o que esconde elas, e trouxemos também o detalhe do ripado que já foi utilizado em algumas áreas da proposta do livro. Chegamos então na suíte do casal e nesse quarto nós imaginamos trabalhar com a cama numa proposta de marcenaria para que nós pudéssemos utilizar gavetas na parte inferior para armazenar ou sapatos ou roupa de cama, e com isso nós trouxemos uma proposta de detalhe ripado para que tivesse uma ventilação permanente desses itens que estão sendo guardados ali dentro. Na cabeceira da cama nós trouxemos esse painel em verde com esses detalhes de moldura, ele percorre toda a parede, e na moldura logo à frente da porta do banheiro nós utilizamos um espelho de corpo inteiro, porque nesse local a pessoa consegue ter um pouco mais de distanciamento para estar se visualizando. O armário logo à frente à cama, nós levamos ele até o teto, pensando em trabalhar com maleiro na parte superior, até temos uma divisão de material ali, e também dividimos ele de uma forma bem igualitária. Então o que nós encontramos de um lado encontramos de outro. E no meio temos algumas áreas de gaveta e um espaço também para TV. No banheiro do casal, nós trabalhamos com armários superiores para conseguir uma boa área de armazenamento, e na parte inferior colocamos algumas gavetas menores e também uma gaveta maior, pensando numa proposta de tulha. Aqui nós também temos alguns detalhes de iluminação frontal, com a proposta de um pendente lateral e um perfil de LED na parte inferior da prateleira. A suíte do filho fica na direção oposta ao quarto do casal. E nesse ambiente nós pensamos num layout um pouquinho mais flexível. Então nós temos uma escrivaninha na lateral esquerda, que ela tem a possibilidade de ser movida ou retirada, e aí conseguimos substituir a cama por uma cama maior, por a necessidade do futuro morador. No armário do lado direito da cama, nós pensamos em trabalhar com gavetas na parte inferior, porque se for utilizado esse ambiente por uma criança, é uma área que podem estar sendo armazenados brinquedos, e isso cria uma independência no uso do dia a dia. No móvel logo à frente à cama, onde nós temos o painel da TV, nós pensamos numa espécie de banco. Na parte inferior dele nós temos uma gaveta, onde podem ser armazenados alguns brinquedos, ou até mesmo espaço de sapateira, e em cima nós colocamos alguns futons, para ser uma espécie de um cantinho de leitura no quarto. Como nesse quarto nós não colocamos espelhos nas portas dos armários, nós pensamos em trazer um espelho atrás da porta do quarto. Então ele tem esse desenho meio arredondado, até que faz uma linkagem com o desenho mais arredondado dos puxadores dos armários. No
No banheiro do filho, nós pensamos em trabalhar com esse móvel solto do chão, pensando que se for uma criança a estar utilizando esse ambiente, há a possibilidade de colocar uma espécie de um degrau aqui embaixo. E aí facilita o uso da pia, de novo evidenciando essa questão da independência. No painel superior, onde nós temos o espelho, nós também trouxemos a proposta de uma arandela para ter essa iluminação frontal, e ela também serve como um detalhe decorativo. No banheiro, tanto no do filho quanto no do casal, nós utilizamos um nicho na parte interna do box e ele percorre todo o fundo da parede, fica bem extenso, né, e bem funcional para o dia a dia. Agora, falando sobre alguns aspectos gerais do apartamento, nós pensamos em toda a iluminação de uma forma bem cuidadosa. Como nós utilizamos um gesso padrão da construtora, que é um gesso liso, sem nenhum detalhe de rebaixo ou iluminação indireta, nós trouxemos isso na iluminação. Então, com isso, nós colocamos perfis de LED na iluminação geral da cozinha, que fica uma luz mais aconchegante, não tão agressiva ao olhar. Algumas iluminações indiretas em áreas bem específicas de trabalho, como na área do home office, no quarto do filho. Nós temos também uma iluminação indireta no armário direito da cama. No quarto do casal, nós também temos uma iluminação indireta na parte superior da cabeceira. Então, todas as luzes do quarto podem ser apagadas e aquela indireta cria um ambiente bem gostoso, bem acolhedor. E também, como vocês podem ter reparado, nós utilizamos arandelas em vários locais do apartamento. E ela também serve ou para direcionar para uma função específica ou às vezes até um objeto de decoração. Como no quarto do filho, nós utilizamos uma arandela que fica entre a cama e a escrivaninha. Então nós conseguimos direcionar ou para a área de estudos, ou então quando estiver na cama lendo algum livro, também pode ser direcionado para esse local. E esse é o apartamento decorado do Lotus, todo pensado para ser funcional no dia a dia do futuro morador desse local. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem interesse de conhecer pessoalmente esse apartamento, entrem em contato com a Morato.